Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa segunda aula do semestre. Hoje a gente já inaugura um conteúdo novo. Esse conteúdo que inicia o nosso terceiro bimestre vem falar sobre dança. Na verdade, o terceiro bimestre todo a gente vai estar trabalhando com a dança, tá? Então, as várias vertentes, o histórico, como ela surgiu, o desenvolvimento dela e depois os desdobramentos em cima desse conteúdo, tá certo? Mesmo que a gente não pode ainda realizar aulas práticas, eu vou procurar trazer uma base teórica leve para vocês, mas muito interessante e vai contribuir aí com o aprendizado, com o conhecimento de vocês, tá joia? Vou propor também algumas atividades um pouco menos teóricas e peço que vocês estejam abertos mesmo para desenvolver essas atividades, para as aulas não ficarem tão maçantes assim e a gente aproveitar essa possibilidade da prática que a educação física nos proporciona, tá joia? Então, nós vamos falar hoje sobre o contexto histórico da dança. A história da dança. A dança nasceu com os primeiros seres humanos. Isso aqui é muito interessante porque desde os primeiros registros da humanidade tem também notícias da dança. Então, é como se fosse um movimento nato também do ser humano, essa ligação com a dança. Tanto é verdade que desde criancinha, desde bebê, aos primeiros sons mais ritmados, o corpo humano demonstra esse interesse em estar movimentando, em estar correspondendo a essa dança. A origem e evolução da dança. Vamos ver primeiro a dança primitiva. Então, lá no material de vocês, é muito interessante fazer a leitura toda, porque está falando o seguinte, que a dança primitiva é aquela que surge de maneira espontânea. Então, ela vai ser praticada como um ritual específico, por exemplo, para uma festa, para celebração das estações do ano, celebração de um agradecimento das colheitas. Ela é usada também com o objetivo de se preparar para a guerra. Também é utilizada nos rituais de passagem, como o início da vida adulta, por exemplo. As danças milenares nas civilizações antigas, por exemplo, como a egípcia ou a mesopotâmica, ela tinha um caráter sagrado. Então, era uma forma de honrar os seus deuses. Aqui a gente percebe essa dança como um significado de religiosidade. Ela vem com esse objetivo mesmo da religiosidade. Até hoje se percebe também essas danças, como países na Índia, no Japão. Então, tem ainda essa cultura dessas danças para honrar os seus deuses. A dança na Europa Ocidental. Bom, com a expansão do cristianismo na Europa, a dança perdeu seu caráter sagrado. A moral do cristianismo colocava o corpo como fonte de pecado e, assim, precisava ser controlado. Então, aqui na Europa Ocidental, as danças elas se restringiam somente às festas, o que diferencia daquelas danças milenares em que a dança tinha esse objetivo do ritual, então ela era vista
como sendo uma maneira sagrada, uma maneira de prestar culto. Aqui não. O corpo vai ser visto e essa expressão também vai ser vista como algo profano, algo carnal e que deve ser exclusivo a salões e não para o culto sagrado. A dança no Renascimento, no século XVI e século XVII. Bom, a dança aqui no Renascimento, ela vai começar a ganhar um status de arte, com manuais, professores especializados e, sobretudo, com pessoas que se dedicam a estudá-la. Claro, isso daqui é onde contribui o mesmo para a dança, como nós conhecemos hoje, com o profissionalismo que a dança ocupa hoje, que é percebido, né? Então, foi na Itália que a palavra balletto surgiu. Ali, a palavra se transforma em balé e ganharia destaque como arte digna a ser praticado pela corte. Nessa imagem, a gente já percebe esse local, né, um castelo, então com pessoas mais assim da nobreza, realizando essas danças, as vestimentas bem mais pomposas. Então já começa a ter essa cara aí mais requintada. A dança no romantismo. Bom, isso no século XIX. Então, no século XIX, com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolida como forma de expressão artística e com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões dos palácios para se tornar um espetáculo, né? No entanto, será na corte russa que o balé alcançará o auge da criação artística. Aqui nós podemos citar o grande compositor Tchaikovsky, que foi do ano 1840 até o ano 1993. Ele foi o autor, gente, do Quebra-Nozes, do Lago dos Cisnes, espetáculos que até hoje arranca suspiros da plateia e realmente é o desejo da dança dos bailarinos. É algo que realmente o bailarino aperfeiçoa nesse número, porque é realmente uma peça muito esperada por todos. A dança moderna no século XX. Aqui percebe-se um rompimento com tudo aqui que foi colocado na dança no romantismo. Percebe-se movimentos mais soltos, eles já estão descalços, não tem tanto glamour aqui nas vestimentas para suas apresentações, então fogem dos figurinos tão rígidos, tão elaborados. Aqui nós podemos citar a Isadora Duncan, que foi a grande idealizadora, que foi a primeira que começou esse movimento aqui para o surgimento da dança moderna. Já a dança contemporânea dos séculos 20 e 21 é toda aquela que é criada a partir da década de 60, aqui, gente, no século 20, ok? Então, continuam as experimentações da dança moderna, os criadores contemporâneos misturam teatro e dança.
Eles chegam aqui até a dispensar a música, porque para eles o que importa não é a perfeição do movimento, do ritmo, e sim a expressão corporal e essa nova linguagem que vai surgir através da dança. A história da dança no Brasil. Bom, a dança no Brasil, ela vai ser o resultado da fusão entre os costumes indígenas, os africanos e os portugueses. Aqui vai se perceber já essa característica, a proximidade. Aqui, uma das primeiras danças era chamado de umbigada. Tem-se registros também, já desde essa época, já da capoeira e também do frevo, como é bem conhecido no Nordeste brasileiro, ok? Bom, então aqui nós vimos o histórico da dança, a origem, a chegada no Brasil. Essa é a nossa primeira aula. O conteúdo é muito interessante, como eu já disse para vocês, né? Então, por hoje, o que nós tínhamos de ver de histórico da dança era isso. Então, acabou. Fiquem com Deus. Espero que vocês gostem do nosso terceiro bimestre. Tchau, tchau.